Olá, boa tarde, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, eu novamente, professora Leandra. Nós hoje vamos realizar o retap da nossa segunda AP, tá bom? Então hoje nós vamos repassar aí o gabarito, discutir as respostas, tá bom? Da nossa segunda AP. Eu sei que as notas já foram liberadas para consulta, vocês já podem acessar a nota que vocês tiraram, tá certo? Consultar aí no AVA, tá bom? Mas eu vou também aqui discutir essas questões com vocês, tudo bem? Muito bem. Então, hoje vai ser essa a nossa programação, tá bom? Vamos iniciar aí, né, na primeira questão. Logo na primeira questão tinha um texto sobre o lixão da estrutural, né? E falava assim esse texto. Leia com atenção a reportagem sobre o lixão da estrutural e, em seguida, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. E aí, nessa reportagem, dizia sim, que Brasília programa a desativação de lixão e contrata cooperativas. Considerado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o maior lixão a céu aberto da América Latina, o lixão da estrutural de Brasília, será totalmente desativado. Ele está localizado a poucos quilômetros da esplanada dos ministérios e funciona como local de trabalho para mais de 2.000 pessoas, segundo os próprios catadores. Em média, cada um desses trabalhadores consegue obter uma renda mensal de R$ 1.200, tá? Com o recolhimento de materiais para a reciclagem. 9 cooperativas estão cadastradas junto ao governo de Brasília para trabalhar com a triagem do lixo. O material que pode ser reaproveitado será vendido pelas próprias cooperativas para as usinas de reciclagem do Distrito Federal e de outros estados. Então, né, esse texto, né, trata do fechamento do lixão da estrutural, que já aconteceu, tá, gente? Já aconteceu. O novo aterro sanitário de Brasília terá 760 mil metros quadrados, 320 mil deles destinados a receber materiais não reutilizáveis, aquilo que não tem como reciclar mesmo, tá? Deve funcionar por 13 anos a partir do início das atividades e receber uma média de 2,7 mil toneladas de rejeitos por dia. É muito lixo, viu, gente? Muito lixo. Quase 3 toneladas de lixo por dia, né? Bom, então esse texto aí da desativação do lixão da estrutural era o texto que tinha lá na prova, tá? E aí a gente tinha que ler as afirmativas e marcar a VOF, né? Então tinha assim, ó, lixões são depósitos de lixo a céu aberto. Nesses locais ocorrem os devidos cuidados em termos de tratamento e separação dos materiais. Falso, tá, gente? Nesse local não ocorre cuidado nenhum de tratamento com o lixo, tá certo? Então, por essa afirmação aí é que essa alternativa se tornou falsa, tá? Muito bem, letra B. A decomposição da matéria orgânica em local inapropriado e de forma inadequada atrai insetos, urubus, roedores e micro-organismos transmissores de doenças. Também tá certo, tá? Então, é uma afirmativa verdadeira, ok? Letra C. A decomposição da matéria orgânica produz churume, um caldo mal cheiroso, mas que não traz nenhum prejuízo ambiental. Olha só essa afirmação. Churume não traz nenhum prejuízo ambiental, podendo ser inclusive lançado diretamente em rios e outros recursos e outros cursos de água. É falso, tá, gente? O churume, ele sim, ele traz, tá? Então, esse não que deixou essa afirmativa falsa. Ele traz sérios prejuízos ambientais. Uma vez que ele atinja rios, outros cursos d'água, esses locais, essa água fica inapropriada para o uso, tá? Não pode mais ser usada. Então, por isso, essa afirmativa C é falsa. Em seguida, fala assim: se não receber o tratamento e destino adequados,
O lixo pode poluir e contaminar o solo e os ambientes aquáticos, obstruir bueiros e cursos de água, provocando enchentes e outros poluentes. Tá certo, tá? Essa afirmativa ela está verdadeira, ok? Muito bem. Vamos continuar aqui, ó. Letra E. Resíduos sólidos são materiais considerados desnecessários ou indesejáveis que podem ser descartados no lixo ou também serem colocados para coleta seletiva, para devida reciclagem e reutilização. Verdadeiro, tá, gente? Essa, inclusive, é a definição que tem aí no livrinho de vocês, tá? F. Os aterros sanitários são opções ambientalmente mais adequadas do que para a destinação do lixo, uma vez que, se forem bem construídos, não poluem um bem ambiente. Essa afirmação também está correta, ok? Então, o gabarito do nosso VOF ficava dessa forma aí, tá? Tem que dar uma olhadinha específica na prova de vocês, porque o AVA ele muda as ordens das questões às vezes, tá? Então, você tem que ler cada uma por uma, para ver se está certinho lá, ok? Qualquer problema, é só entrar em contato com a gente, tá, pessoal? Que a gente resolve tudo. Vamos lá, então. Próxima questãozinha. Oh, o negócio hoje está dando um tilt aqui, gente. Foi. Questão 2. Questão 2 diz assim, ó. Leia o texto abaixo com atenção e marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Fala do impacto ambiental causado pelos plásticos. Parece que está faltando alguma coisa aqui, né? Porque sim. Depois eu vou dar uma olhada, tá, gente? Aqui com letra maiúscula, tá? Aconteceu algum problema aqui. Muito bem. Então tem lá assim: restos de comida com o passar dos dias mudam de aspecto e passam a exalar mau cheiro. Os responsáveis por isso são micro-organismos que causam a sua decomposição. Os alimentos são biodegradáveis, ou seja, podem ser decompostos por micro-organismos. Os plásticos, ao contrário, em geral, não são biodegradáveis. Pense em um copinho descartável de café. Seu uso dura cerca de 1 minuto. Depois disso, ele é jogado fora e vai permanecer muito tempo, ocupando espaço no lixo, tá? 100 anos aí, ocupando espaço no lixo. Por isso, há anos existe a preocupação em pesquisar plásticos biodegradáveis e os resultados promissores têm sido obtidos, né? Então, esse aí é o primeiro texto, é o textinho 2. Vamos tirar essa caneta aqui, que eu acho que é ela que está dando problema. Muito bem. Então, ó, vamos lá. Embalagens plásticas oferecem proteção contra a contaminação dos alimentos. Por isso, o uso de embalagens plásticas se tornou muito comum nas indústrias e no comércio de alimentos e bebidas. Essa afirmativa, ela é verdadeira, tá, gente? Inclusive, no livro texto de vocês, quando fala aí dos plásticos, cita isso aí, tá? Que elas oferecem proteção para os alimentos contra a contaminação. Os alimentos ficam cobertos e, com isso, né, a gente diminui o risco deles serem contaminados por animais como moscas, etc. Letra B. Pedaços de plástico que não são descartados de forma correta oferecem sérios riscos ambientais, causando morte de animais como, por exemplo, as tartarugas, que podem ingerir sacos plásticos jogados no mar, pois os confundem com águas vivas, das quais se alimentam. Essa ingestão pode causar obstrução do intestino e morte. Também é verdadeira essa afirmação. Inclusive, lá na aula sobre esse assunto, né, eu coloquei lá a figurinha da tartaruga, né, com um pedaço de plástico na boca. Tinha lá outros exemplos também de animais que foram prejudicados, né, devido ao lançamento de plástico aí nos mares, tá? Muito bem. Letra C. Plásticos são um tipo de material sintético fabricado a partir de derivados do petróleo. O uso desse material não é muito vantajoso, pois não são resistentes nem facilmente moldáveis. Essa questão está falsa, tá bom? Os plásticos, eles são altamente vantajosos, justamente porque eles, né, são resistentes de fácil moldagem, tá? Então, esse não e nem aqui tornaram essa afirmação falsa.
Letra D. Além dos plásticos, não existem outros materiais sintéticos desenvolvidos pela indústria para atender e facilitar algumas demandas dos seres humanos. Essa afirmação aqui também está falsa, tá? Existem sim outros materiais sintéticos. Um exemplo disso aí são os próprios medicamentos que nós utilizamos para matar bactérias, como os antibióticos, que nós utilizamos para ficar livres de dor ou para diminuir a febre, né? São produzidos com materiais sintéticos, tá bom? Então, existem sim outros materiais que facilitam aí a nossa vida, ok? Então, essa afirmação também estava falsa. Lembrando mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas, tá, gente? Só colocar lá no AVA. Ou então, perguntar aí no chat. Muito bem, questão 3. Medicamentos são substâncias ou preparações fabricadas pela indústria farmacêutica ou em farmácias, com o intuito de diagnosticar, prevenir, curar, aliviar alguns sintomas. Até prevenir já foi dito aí, como é o caso das vacinas, né, gente? A produção de medicamentos normalmente ocorre após um período de pesquisas realizadas em laboratórios, seguindo aí normas de segurança para garantir a eficácia do produto e não colocar a população em risco. Sobre esse conteúdo, vamos ler as alternativas abaixo e marcar que está correta. Então, fala assim, ó. Medicamentos, na letra A, são exemplos de materiais sintéticos e por isso podem ser usados sem nenhuma preocupação quanto a possíveis efeitos colaterais? Não, está errado. Né? Os efeitos colaterais são efeitos que são importantes de serem estudados, né? Porque às vezes a gente pode, com esses efeitos colaterais aí, descobrir uma outra forma de utilizar esse medicamento, né? Uma outra utilização para esses remédios, tá? O uso de medicamentos deve ocorrer segundo a prescrição médica para garantir o adequado tratamento da doença. Certíssimo, gente. Por isso, a gente deve sempre consultar o médico, que é a pessoa que estudou para isso, que sabe como aplicar aquele medicamento, né? Para que ele tenha os efeitos que são esperados, garantidos, tá? Os medicamentos fora do prazo de validade ou que não serão usados podem ser colocados no lixo comum de casa? Não, não podem, porque alguns medicamentos podem aí, gerar resistência de bactérias, alguns medicamentos podem ter efeitos negativos no meio ambiente, tá? Então, essa daí está errada. E letra D. O desenvolvimento de novos medicamentos é algo muito simples e que não requer nenhum tipo de pesquisa ou estudo. Tá errado, né, gente? Inclusive aqui, ó, logo no enunciado já fala, né, que precisa de um período de pesquisas realizado em laboratórios para saber a eficácia do produto e não colocar em risco a população. Então, essa aqui de cara já estava errada. A resposta correta, então, é a letra B. Novamente, eu quero que você preste atenção aí no AVA, porque para alguns vai ser letra B, para outros o AVA vai trocar a ordem. Então, você tem que prestar atenção no que está escrito, tá? Então, a sua resposta deve ser: o uso de medicamentos deve ocorrer seguindo, né, a prescrição médica para garantir o adequado tratamento da doença. Ok? Muito bem, continuando então. Questão 4. A água é necessária à manutenção da vida de todos os seres vivos do planeta. A água tem mais do que função biológica, sendo importante também para a limpeza de casas e outros ambientes, lavagem de roupas, cuidados com a higiene pessoal, irrigação na agricultura, geração de energia, dentre outras atividades humanas. Por isso, a água que chega às torneiras de casas ou de locais públicos deve passar por uma estação de tratamento de água, que a gente abrevia por essa sigla aqui, ETA, Estação de Tratamento de Água, para oferecer água de boa qualidade, livre de contaminação e excesso de sujidades. Então, fala assim, sobre o tratamento de água, faça a associação correta entre a primeira e a segunda coluna. No AVA, como que apareceu essa questão? Essa questão apareceu como um menu suspenso, né? Então, quando você clicava aqui, a água é filtrada para retirada de partículas. Aí aparecia todas essas opções para você marcar, tá? Aqui nós vamos fazer por numeração, mas aí depois é só você conferir lá no AVA direitinho. Então, olha, a água é filtrada para retirada de partículas de sujeira. Já estou dizendo aqui, ó,
a água é filtrada. Então, a resposta aí é é número 4, tá? Filtração. Depois, a água é agitada para que se formem flocos grandes e pesados de sujeira. Eu preciso, né, fazer essa água ser agitada para que os flocos sejam formados. Então, é a floculação, tá? Que vão formar os flocos de sujeira, ok? Muito bem, aí a próxima. A água fica parada para que os flocos mais pesados se depositem lá no fundo do tanque. Então, nesse caso aí, a gente tem a decantação, que é o número 1zinho aqui, ó, tá? Sulfato de alumínio é adicionado para que as partículas de sujeira se juntem, formando pequenos coágulos. Então, a gente coloca ali o sulfato de alumínio, que vai fazer com que as pequenas partículas vão se unindo, tá? E conforme elas se unem, formam partículas cada vez maiores. Essa fase aí é a fase da coagulação, é o número 5, tá? E depois, a adição de cloro para eliminar germes nocivos à saúde, como o nome disse ali, cloração. Em alguns livros, em alguns documentários, tá? Vocês vão encontrar, ao invés de cloração, desinfecção. É a mesma coisa, tá bom, pessoal? Então, cloração ou desinfecção, ok? Novamente, né, no AVA, como que era? Você tinha a afirmação aqui e um menu suspenso para você escolher alguma dessas opções aqui, tá? Então, é assim que vai aparecer no AVA para você esse tipo de questão, ok? Muito bem. Na questão 5, tinha uma tirinha, uma historinha, na verdade, né, do Cascão, que chega em casa indignado, né, encontra a mamãe dele e fala assim, que pergunta: Cascão, que carinha é essa? Ela percebeu que ele estava meio bravo, né, com raiva. Aí ele fala assim: o Cebolinha disse que água vale ouro. O Cascão não gosta muito de água, né? Vocês sabem. Aí a mamãe fala assim: ele tem razão. E aí ele fica, né, assim, meio espantado. Aí ela começa a contar: olha lá, pessoal, você sabia que a água que usamos é a mesma do tempo dos dinossauros? Por que essa água é a mesma que do tempo dos dinossauros? Tem a ver com essa historinha que está sendo contada aí, ó. E que ela não nasce na torneira como muita gente pensa, né? E que graças ao trabalho da SAPESB, no caso aqui em Brasília da CAESB, né? A água chega com boa qualidade em todas as casas. Então, amanhã eu digo a ele que ele estava certo. Ele chega a essa conclusão, né? Aí a mamãe fala assim: ué, amanhã por que não vai agora dizer? Aí ele fala assim: é que começou a chover. Então, olha, nessa tirinha aqui, tá? A gente percebe que a água, ela passa por um ciclo, né? E esse ciclo aí que a água passa é que garante que ela seja a mesma da época dos dinossauros e que a água continue existindo até hoje, né? É um recurso natural muito importante. E aí a questão fala assim pra gente, olha só. A questão fala assim: a água é um recurso natural finito, ou seja, se não for usada de forma consciente, pode vir a faltar. Em alguns lugares do mundo já falta, né, pessoal? Nesse sentido, o fato observado pelo Cascão é descrito como? Como que ele é descrito? Ciclo hidrológico ou ciclo da água? Nascimento da água? A água nasce? É um ser vivo para nascer? Não é, né? Então, produção de água, a gente consegue produzir água, né, do jeito que a gente precisa? Pois é, gente, não é um material sintético, né? É da natureza, então é um recurso natural, como disse aqui, né? Reutilização, reciclagem da água? Não, não é isso que aparece lá. O que aparece lá, né, no caso, é a chuva, que nada mais é do que o ciclo hidrológico ou ciclo da água, tá bom? Então, essa era a resposta aí dessa questão. Questão 6. A questão 6 fala do esgoto, né? Vamos ler aí a questão 6. Ela fala assim: tratar o esgoto doméstico é importante, pois tem impactos diretos na saúde das pessoas e do planeta. Toda a água que é usada no dia a dia da casa, em torneiras e vasos sanitários, deve passar pela estação de tratamento antes de retornar à natureza. Sobre o tratamento de esgoto, julgue os itens a seguir. Então, ele vai fazer algumas afirmações aí com relação ao tratamento de esgoto, tá?
A primeira é a seguinte, ó. Letra A. O tratamento de esgoto é necessário para evitar a poluição e contaminação da água de rios, lagos, mares por substâncias tóxicas e por organismos causadores de doença. Então, essa afirmação é verdadeira, né? Lá no esgoto pode ter uma série de sujeiras, ovos de vermes parasitas, por exemplo, que podem vir a contaminar, sim, rios, lagos e mares, né? Pode ter substâncias tóxicas também? Pode ter substâncias tóxicas também. Então, a letra A é verdadeira. Letra B. O lodo do esgoto pode ser colocado em biodigestores. Nesses equipamentos, ocorre a decomposição da matéria orgânica, sendo produzido um gás tóxico e sem nenhuma utilização para o ser humano. Essa questão se tornou falsa aqui, ó, porque diz que é produzido um gás tóxico que não tem nenhuma utilização para o ser humano. Lá o objetivo de você colocar o lodo do esgoto em biodigestores é justamente que seja produzido o gás metano, que é utilizado como combustível pelo ser humano, tá? Então, essa afirmação está falsa. Letra C. Para realizar o tratamento de esgoto, é necessário separar o lixo que vem misturado nele. É verdadeira essa afirmativa, né? Opa, desculpa. Não é necessário, pessoal. Eu li errado. Vou ler de novo, tá? Para realizar o tratamento de esgoto, não é necessário separar o lixo que vem misturado nele. É necessário, tá? O que deixou essa afirmativa falsa é esse: não é necessário separar o lixo. Por quê? Porque o lixo que vem ali junto do esgoto, por exemplo, pedaços de papel, embalagens plásticas, né? Madeira, que seja, tá certo? Esses componentes, eles não são eliminados pelo tratamento de esgoto. Então, como a gente tem que fazer? Antes de iniciar o tratamento, o esgoto que chega na estação, ele passa por uma espécie de peneira, né, um tanque cheio de grades, que faz com que esse lixo fique retido, para que somente a parte líquida vá para o tratamento, para que eu consiga separar essa água aí que está formando, né, fazendo parte desse esgoto, tá bom? Então, o que deixa falsa é esse não é. Quando eu li a primeira vez, eu li tá? Desculpa aí, gente, eu li com pressa. Então, essa afirmativa letra C aí é falsa mesmo, tá? Letra D diz assim: em locais onde não há tratamento de esgoto, é possível construir fossas. É sim. Vamos ver se o restante está certo. A fossa séptica é um tanque subterrâneo de concreto impermeável e conectado a um sumidouro. Até aí está certo. O sumidouro permite que o líquido infiltre no solo. É verdade. Então, essa afirmativa aí, letra D, ela é verdadeira, tá? Então, quando a gente tem a fossa séptica, nós temos dois tanques. No primeiro tanque, tá? Que é a fossa propriamente dita, tudo que cai ali misturado com água, tá? Água que vem com a água da torneira, a água da descarga, tá certo? Os resíduos sólidos, eles vão decantando, eles vão para o fundo. E a parte líquida vai passar para o outro tanque, que é o sumidouro. E o sumidouro embaixo, né? Ele tem um fundo feito de pedras, de areia e tal, que permite que a água se infiltre. Essa água vai sendo, né, meio que filtrada ali, ela vai se infiltrar no solo, tá? Mas somente a parte líquida, ok? Então, tá verdadeira aí a letra D. Vamos ver a letra E agora, gente. Fala assim: em locais onde há estação de tratamento de esgoto, antes de construir um sistema de recolhimento de dejetos, onde não há, né? Em locais onde não há estação de tratamento de esgoto, antes de se construir um sistema de recolhimento de dejetos, é necessário assegurar que fiquem distantes da fonte de água potável, para evitar a contaminação. Pessoal, essa afirmação também é verdadeira, né? Se eu moro num local onde não tem tratamento de água, onde não tem tratamento de esgoto, e eu preciso construir uma fossa, seja ela fossa seca ou fossa séptica, eu devo fazer isso longe de locais onde eu
tenha a fonte de água potável, longe do poço, longe, né, desses locais aí que eu vou retirar água potável, porque senão eu posso estar contaminando essa água, ok? E não vai ser nada legal. Muito bem, vamos lá então. Próxima questão, questão 7. Questão 7 diz assim: todos os anos acompanhamos notícias de desastres ocorridos devido às chuvas em algumas cidades no Brasil. Nesses casos, quando o tratamento de água é comprometido, qual a medida que a população dessas cidades deve adotar para garantir o consumo de água potável e evitar maior contaminação? Bom, se eu tive, né, o meu tratamento de água comprometido, aquela água que eu vou usar para beber, eu vou ter que fazer duas coisas muito importantes. Eu vou ter que ferver essa água e, após ferver essa água, adicionar cloro na água, porque o cloro, lembra, ele é adicionado lá no final do tratamento da água para fazer a desinfecção, para matar os micro-organismos que possam estar poluindo aquela água, tá bom? Então, essas aqui que são, né, as medidas que eu devo fazer: ferver e adicionar cloro na água, ok? Muito bem, próxima questão, questão 8. Olha aí. Infelizmente, apenas 55% da população brasileira tem acesso ao tratamento de esgoto. Quando o local não tem ETE, lembrando, né, estação de tratamento de esgoto, a população necessita recolher seus dejetos de maneira mais rudimentar, como mostra a figura a seguir. Então, dessa forma aqui. Quando um local não possui ETE, a população necessita recolher... eu repeti aqui, gente. Foi mal. E aí fala assim: marque a opção que corresponde corretamente com a forma de destinação do esgoto e identifique os números 1 e 2. Então, olha, aqui a gente tem um tipo de recolhimento de esgoto chamado de fossa. Como eu tenho dois tanques de fossa, ó, o tanque número 1 e o número 2, eu digo para vocês que é uma fossa séptica, tá? E ó, vem resíduos da pia, tá vendo? Da torneira da pia e do vaso sanitário. Então, vem acompanhado com água. Se vem acompanhado com água, é fossa séptica, tá? Não é fossa seca, como aqui na letra A, por exemplo, tá bom? Também não está sendo destinado diretamente no lençol freático, como está afirmando a letra B, tá? Então, a gente tem uma fossa séptica. Número 1 é a fossa, onde os resíduos resíduos sólidos vão decantar e ficar no fundo. A parte líquida vai passar para o segundo tanque, que é o sumidouro, tá? Então, 1 é a fossa séptica e 2 é o sumidouro. Então, a resposta correta aí é a letra C, tá bom? Então, essa é a resposta da questão 8. Próxima questão diz assim: em locais onde não há estação de tratamento de água, a água é obtida diretamente de rios, lagos, nascentes, etc. A ilustração a seguir mostra uma forma muito comum de obter água nesses lugares. Aí tem lá: sobre essa forma de obter água, é correto afirmar que a ilustração mostra. Mostra o quê, gente? Um poço que pode ter de 40 a 200 metros de profundidade? Não, né? Porque esse poço aqui não vai chegar a 200 metros de profundidade. Um poço artesiano, pois não necessita de equipamento para bombear água, realmente não tem um equipamento para bombear água. Mas se você olhar aqui, tem um baldinho que você desce, né, para puxar água. Então, não é poço artesiano. Um poço raso, que deve ser construído a pelo menos 30 metros de distância da fossa séptica? Sim, né? Essa é a opção correta. É um poço raso e ele tem que estar a pelo menos a 30 metros de distância da fossa, para evitar a contaminação da água potável nesse poço, tá? Letra D diz assim: um poço semi-artesiano? Não, não é semi-artesiano também, tá? Não tem nenhum equipamento aqui para bombear água, tá bom? Então, a resposta correta é essa daí. Muito bem, gente. Então, eu acabei de repassar com vocês o gabarito da segunda AP, tá? De uma forma geral, as notas foram bem boas. Eu gostaria de parabenizar vocês, tá certo? E eu quero também deixar um recadinho aqui. Se alguém detectou algum problema na sua prova aí, tá bom? É só entrar em contato com a gente, tá? Que a gente resolve tudo, tá certo? E
Até a próxima, pessoal. Espero ter ajudado, tá? Vamos começar a estudar aí para E. Eu vou deixar essa semana aí alguns exercícios, tá? Para vocês irem resolvendo, para a gente corrigir aí. Alguns eu vou depois colocar só o gabarito, outros eu vou corrigir com vocês nas aulas, tá? Que faltam aí para terminar o nosso conteúdo de ciências, tá certo? Muito bem, espero ter contribuído. Qualquer dúvida é só nos procurar, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau!